Olá, eu sou a Si e este é o audiobook da obra de Harish Johari, Chakras, Centros de Energia de Transformação, traduzido por Márcia Epstein Ficker. Aproveita para se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Capítulo 2, segunda parte. Como despertar a Kundalini. O pré-requisito básico para despertar a energia dormente da Kundalini é a purificação do corpo e da mente. A purificação é um artifício para liberar todo o sistema das toxinas acumuladas, pelo fato de o corpo e mente sempre trabalharem em coordenação um com o outro. A purificação do corpo ajuda a mente e vice-versa. Purificação do corpo. Existem diversas maneiras pelas quais o corpo pode ser profundamente purificado. Alguns artifícios são comuns a muitas culturas diferentes. Várias ciências médicas têm seus próprios métodos. O Ayurveda, a ciência indiana da medicina, prescreve o jejum como o método mais eficaz. 3 dias tomando apenas água morna, limpa, corpo de toxinas e cura doenças sem remédios. O Hatha Yoga apresenta um sistema bem definido conhecido como Shat Karmas, 6 atos de purificação. Shat 6, Karman ato. Estes foram projetados por yogis para purificar o corpo e a mente ao mesmo tempo. Quando orientados e administrados de maneira adequada, esses 6 atos de purificação são muito eficazes. Eles são mais bem realizados em um local limpo, quieto, e é recomendado de maneira enfática que sejam feitos sob a orientação de um iniciado que tenha pleno domínio desses processos. O Yoga recomenda que os detalhes específicos das técnicas de Shat Karma sejam mantidos em segredo entre os iniciados yogis. Os Shat Karmas são Dhauti, limpeza da garganta. Pegue um pano de algodão de 4 dedos de largura e 15 palmos de comprimento. Um palmo é igual ao comprimento da mão, do dedo indicador até o punho. Essa medida difere de pessoa para pessoa, por isso, cada uma usa como medida o próprio palmo nesses exercícios. Uma longa faixa de pano de musselina macio e novo seria adequado. Molhe-o com água morna, engula-o aos poucos e depois puxe para fora devagar e de modo suave, segundo as instruções do especialista. Comece engolindo um palmo no primeiro dia e aumente um palmo de comprimento por dia. Certifique-se que o pano esteja morno quando você for engolir. A prática Dhauti leva 15 dias. As pessoas que sofrem de doenças causadas por muco ou catarro podem prolongar a prática. Dhauti limpa o canal alimentar, cura doenças dos brônquios, asma, doenças do baço, doenças de pele e todas as doenças causadas por muco. 2. Vasti, limpeza do trato intestinal inferior anal. Pegue um pedaço de bambu macio e novo de cerca de 6 dedos de comprimento e 1,5 dedo de diâmetro. Aplique manteiga para que fique escorregadio. Sente-se em uma banheira com água até o umbigo. Fique em Utkatasana. Fique de cócoras, equilibrando o corpo nos dedos dos pés. E insira cerca de 4 dedos do tubo no ânus. Contrai o ânus para puxar a água para dentro. Balance a água internamente e depois lance fora. Repita várias vezes. 3. Neti, limpeza da cavidade nasal. Pegue um pedaço de fio de linha sem nenhum nó. Torne-a mais macia com ghee, a manteiga clarificada. Coloque uma extremidade da linha em uma narina e, fechando a outra narina com um dedo, inale através da narina aberta e exale pela boca. Ao repetir esse processo, o fio será inalado até a garganta. Puxe a linha suavemente, repita o processo começando com a narina oposta. Então, será possível colocar o fio em uma narina e puxá-lo para fora pela outra. Assim, o processo está completo. Neti purifica as passagens nasais, os sinos, o lobo frontal e a parte da frente do cérebro.
estimula todo o sistema nervoso, aumenta a visão e possibilita a percepção de coisas sutis pelos olhos. Neti também é realizada absorvendo a água pelas narinas e cuspindo-a pela boca. Isso é chamado de Jalaneti. 4. Trataka. Exercício de limpeza dos olhos. Trataka é uma prática yogi de fixar o olhar em um objeto minúsculo com completa concentração e sem piscar até começar a lacrimejar. Quando as lágrimas correm, os olhos estão fechados e a imagem que persiste é visualizada até desaparecer. Por meio de Trataka, conseguimos a orientação focada da mente. Trataka ajuda a curar doenças dos olhos e estimula o crescimento e desenvolvimento da glândula pineal. Essa prática também desenvolve a consciência da testemunha, um estado de observação de nossas ações internas e externas sem envolvimento emocional. 5. Naule, exercício abdominal. Este exercício é o clímax do Hatha Yoga. Ele é difícil e requer muita prática. No início pode parecer impossível, mas por meio da constante força de vontade, Naule pode ser dominado a fundo. Incline-se levemente para frente, em pé, com os pés afastados e as mãos nos joelhos. Expire todo o ar dos pulmões, contrai os músculos abdominais, encolhendo-os tanto quanto possível. 2 nadis mostrarão proeminência. Gire-as com os músculos abdominais para a direita e para a esquerda na velocidade de um redemoinho rápido. Inspire após a rotação. Repita várias vezes. Naule estimula o fogo gástrico, aumenta o poder digestivo, induz alegria, aumenta o brilho da pele, estimula o sistema nervoso e equilibra desordens criadas por flatulência, bile e muco. 6. Kapalabhati, exercício de limpeza do crânio. Inspire e expire de maneira rápida e uniforme, como o fole de um ferreiro. Pare assim que sentir qualquer esforço excessivo. Kapalabhati destrói todas as doenças causadas por muco. Existe um outro exercício distinto de purificação chamado Gajakarini, que não é parte dos Shatkarmas, mas que também é prescrito no Hatha Yoga. Ele é realizado puxando o Siwapana para cima, para a garganta e vomitando quaisquer substâncias, comida, água, etc., que estarão presentes no estômago. A prática gradual dessa limpeza do estômago traz a respiração e todas as nadis sob controle. Purificação da mente. A mente não é uma entidade em si mesma, é apenas um instrumento do fator do eu. A experiência do mundo exterior torna-se facilmente possível pelas ferramentas que tem o fator do eu, mas para experimentar o mundo interior, o fator do eu precisa se libertar das impressões do mundo exterior, o que é difícil. Isso não é possível na consciência desperta, no sonho ou no estado de sono. É possível apenas quando a mente está calma. Para purificar a mente, todas as linhas e escolas de yoga prescrevem uma fórmula de 8 passos, conhecida como Ashtanga Yoga. Ashta, 8, Anga, membros ou partes. Yoga, união com o verdadeiro si mesmo. Os 8 membros são: 1. Yama, controle. 2. Niyama, regras de ouro de conduta. 3. Asana, posturas. 4. Pranayama, controle da respiração. 5. Pratyahara, recolhimento das percepções sensoriais. 6. Dharana, concentração. 7. Dhyana, meditação ininterrupta. E 8. Samadhi, dhyana ininterrupta, completo equilíbrio. A prática de Ashtanga Yoga é necessária, seja qual for o caminho yogi seguido. Apenas com a prática desses 8 passos de yoga, podemos experimentar a verdadeira liberdade da consciência limitada pelo tempo. Para conhecimento mais aprofundado de yoga, recorra ao apêndice. Os antigos videntes do yoga acreditavam que o objetivo supremo da vida humana é a autorrealização.
Viver uma vida que não está centrada na gratificação dos sentidos, mas em que a energia é usada na correta proporção em cada dimensão da vida. Os antigos videntes acreditavam que se tem que viver uma vida disciplinada e que uma vida organizada e sistemática é o início de todo yoga. Para eles, o yoga não era um hobby, mas a maneira de viver de uma pessoa sábia. Cada um dos 8 passos do Ashtanga Yoga foi projetado para criar uma pessoa sem egoísmo. Os seres humanos tendem a ser egoístas, o que não apenas os torna inamistosos em relação aos que os cercam, mas também em relação ao ambiente em que vivem. Portanto, os professores de yoga aconselham seus aspirantes a seguir um código de conduta para ajudá-los a realizar os 8 passos de purificação da mente, controlando o dispêndio desnecessário de energia por meio de uma vida disciplinada. 1. Coma menos, coma alimentos simples, nutritivos, frescos, facilmente digeríveis. Coma para satisfazer a fome, mas não mantenha a letargia. Permaneça leve, alerta e alegre. 2. Beba menos, mas não menos do que o mínimo requerido pelo corpo, segundo a idade e as condições sazonais. 3. Fale menos. Evite discussões desnecessárias, mentiras e fantasias. 4. Durma menos. Evite o dispêndio de energia nos sonhos. 5. Fique sozinho. Por algum tempo aprecie o seu próprio eu. Evite a excitação que acontece quando se está cercado de pessoas. 6. Evite o uso excessivo de sabor ácido, picante e forte. 7. Evite a excessiva intimidade ou amizade e o ódio extremo. 8. Seja desapegado em relação a realizações e aquisições mundanas. 9. Seja forte mental e fisicamente. Não se perturbe com o sucesso e o fracasso. 10. Tenha uma mente controlada e não corra atrás de tudo que o fascina. 11. Não despenda energia na gratificação de desejos sexuais. 12. Mantenha certa distância dos membros do sexo oposto. Evite ser massageado por eles. Massageie a si mesmo, mas não com a finalidade de desfrutar do toque. 13. Evite todo tipo de aromas, cheiros e óleos. Use o aroma natural das flores e do incenso. 14. Seja independente, não dependa dos outros, faça as coisas você mesmo. 15. Sirva aqueles de que você aprende, o seu guru. 16. Abandone desejos que satisfazem apenas você. 17. Abandone a raiva, ela destrói o equilíbrio eletroquímico. 18. Desista do orgulho, da autoestima e da vaidade. 19. Desista da ganância, ela torna as pessoas egoístas, desconfiadas, ciumentas e astutas. 20. Sobreviva somente com o indispensável. 21. Não engane ninguém, isso cria uma dupla personalidade e faz a pessoa perder a autoconfiança e o magnetismo pessoal. 22. Não se gabe, isso cria presunção. 23. Não fale mentiras, elas só demonstram que você não confia em si mesmo. 24. Não venere fantasmas e espíritos, venere a divindade em forma viva, pura e compassiva. 25. Não use drogas para prolongar a vida, elas destroem a resistência natural. 26. Evite conferências, agrupamentos públicos, teatros e lugares onde a mente fica agitada. 27. Mantenha o contentamento, isso traz satisfação. 28. Seja atencioso, mas não espere agradecimentos. Seguir essas 28 sugestões ajuda o aspirante a superar a sua natureza mundana, a qual faz com que ele se esqueça do seu ser mais íntimo. A pessoa cuja mente é completamente orientada para o materialismo e o mundo exterior encontra-se sob domínio de traços como a sensualidade, a ganância, a luxúria, a maldade, o orgulho e a raiva. Entretanto, se o aspirante seguir essas 28 sugestões práticas,
a dor e o imenso sofrimento, que é um resultado natural da vida mundana, nunca surgirão. Esse código de conduta também cria uma atitude no aspirante que torna fácil seguir o caminho do Ashtanga Yoga. Depois de ter praticado essas 28 disciplinas, a pessoa está pronta para empreender os 8 passos que levam à união máxima do fator do eu com a suprema consciência. 1. Yama, controle. Yama é um processo mediante o qual as ações do corpo e as funções da mente são controladas por meio da vontade. Esse processo purifica as palavras, os pensamentos e os atos do aspirante, tornando-o apto para atingir o aspecto mais profundo do seu próprio eu, que permanece adormecido em uma vida indisciplinada. Por meio da prática de Yama, um poder interior desconhecido é experimentado porque o corpo se torna imóvel e a mente tranquila e capaz de funcionar melhor. Existem 10 Yamas: não violência, verdade, honestidade, abstinência sexual, paciência, firmeza, gentileza, franqueza, moderação na dieta e a pureza, que é a limpeza corporal. 2. Niyama, regras de ouro de conduta. Depois de seguir os yamas, é possível seguir sem esforço as regras de conduta, intensificando dessa maneira o desenvolvimento da nossa natureza espiritual, que nos torna inofensivos, abnegados, amigáveis, amorosos e cheios de respeito por toda a criação, desde os minerais até o homem. Os 10 niyamas são austeridade, contentamento, crença em Deus, caridade, veneração de Deus em qualquer forma, abertura e estudo constante por meio de leituras ou da escuta às explanações dos ensinamentos ou doutrinas e escrituras, modéstia, ter uma mente perspicaz, repetição de preces, japas, observância de votos e realização de sacrifícios. A prática constante dos niyamas cria uma atitude espiritual e desperta a consciência da testemunha. A pessoa se torna reflexiva e modesta e sua energia espiritual começa a operar. Por intermédio da aplicação dessas disciplinas, a mente, de modo automático, se desabitua do apego desnecessário aos objetos mundanos e a pessoa torna-se capaz de se concentrar. 3. Asana, posturas, literalmente posturas sentadas. Se o corpo não estiver sob controle, a mente não consegue funcionar de maneira desimpedida. Assim, o nosso próprio corpo é nosso maior obstáculo. Para aquietar a mente, devemos praticar algumas técnicas especiais para atingir o controle sobre a nossa musculatura e membros, para que estejam confortáveis na ausência de movimento. Um corpo sem movimentos torna a mente quieta. Essa técnica de fazer o corpo se sentir confortável e imóvel por meio da vontade é chamada de asana. Os asanas são projetados para proporcionar maior elasticidade à musculatura, regular a circulação, dirigir a energia para se mover por meio da vontade e relaxar o corpo. Os músculos às vezes apresentam obstáculos e então a mente não consegue se acalmar. Entretanto, aquele que leva uma vida pura, disciplinada, não será perturbado por essa consciência corporal e será capaz de escolher uma postura adequada para a concentração. Há 84 posturas descritas no Hatha Yoga, mas nem todas as posturas são prescritas em todos os momentos e em todas as situações. Existem posturas que são usadas para a meditação, para controlar a respiração e para a prática de mantra japa, repetição de sons. Existem também posturas que aumentam o poder de resistência do corpo. Ao praticar diversas posturas, o corpo é limpo das toxinas e transformado em um instrumento mais adequado. Os aspectos mais importantes dos asanas são a coluna reta, a cabeça e o pescoço eretos e alinhados, e o corpo imóvel de maneira confortável. Atingir a postura correta tem um efeito de nivelamento, acalmando as forças presentes no corpo e diminuindo a velocidade da respiração e circulação sanguínea. Ela torna a pessoa firme e estável, facilita a meditação e ajuda a curar doenças e a inconstância da mente. Alguns asanas ativam diversos centros nervosos e ajudam o corpo a secretar hormônios do crescimento e produzir anticorpos. A Shandilya Upanishad
diz que todas as doenças do corpo são destruídas pela prática das posturas asanas e até mesmo os venenos podem ser assimilados. Qualquer uma. Postura deve ser escolhida e dominada, caso não seja possível o domínio das 84 posturas. Na Mandala Brahmana Upanishad está escrito que quando uma postura é executada de modo adequado, há uma sensação natural de bem-estar e conforto, há também a capacidade de prolongar a duração da postura sem desconforto. O Yoga Sutra de Patanjali recomenda qualquer postura que possa ser assumida por um longo período de tempo, sem nenhum desconforto ou sensação de mal-estar. Padmasana, postura de lótus, e Siddhasana, postura perfeita, são 2 asanas altamente louvados. O Tantra acredita que quando um aspirante pode permanecer em um asana por cerca de 6 horas, ele ou ela desenvolve um poder chamado de Asana Siddhi. O seu magnetismo pessoal aumenta e ele ou ela obtém sem esforço tudo o que necessita. A Trishik Brahmana Upanishad diz que os 3 mundos são conquistados por aquele que dominou os asanas. Patanjali oferece 2 sugestões para adquirir maestria nos asanas. 1. Manter a postura física em uma posição imóvel por longos períodos, dominando a postura de modo gradual por meio da força de vontade. E 2. Meditar no Senhor Infinito que mantém e equilibra a Terra sob a forma da grande serpente Shesha. Quando o aspirante é capaz de sentar-se em uma postura de modo estável e confortável por um longo tempo, há um movimento de energia nos centros superiores. Por intermédio da estabilidade do asana, a mente se torna estável. 4. Pranayama. Controle da respiração. Por meio do prana, a força vital, o corpo funciona como um organismo vivo. Prana conecta os seres vivos com o seu meio ambiente e provê todos os tipos de energia necessários para a sua sobrevivência. Pelo fato de nós, seres humanos, termos recebido essa força vital pela respiração, o pranayama é o controle da respiração. O sistema nervoso está especialmente relacionado ao prana. O controle da respiração é possível apenas com a ajuda dos nervos. A respiração lenta e profunda não é o mesmo que pranayama, embora ela promova a saúde em um grau moderado devido à entrada aumentada de oxigênio num ritmo mais lento do que a velocidade normal de 15 respirações por minuto. Diminuir a velocidade da respiração diminui o ritmo da mente, o que acalma a mente, mas isso não é pranayama. Isso é apenas respiração lenta. Pranayama significa respirar de uma maneira especial na qual o prana é controlado e a suspensão da respiração pode ser aumentada. Tanto a inalação quanto a exalação são realizadas pelas narinas. A respiração nasal influencia o lobo frontal do cérebro porque a inalação do ar, que é frio por natureza, esfria os sinos frontais e, portanto, o lobo frontal. A mudança de temperatura influencia a atividade do cérebro. A mente, que usa o cérebro como um instrumento, também se acalma. Um estado de mente oscilante é criado pela respiração através das narinas, que ativa as nadis Ida e Pingala. A suspensão da respiração cria um estado não oscilante na mente. Quando a respiração pelas narinas cessa, Ida e Pingala funcionam muito menos e o fluxo da Sushumna começa. Parar a respiração com a ajuda dos nervos diminui a atividade muscular. Quando o pranayama é realizado durante um asana, que torna o corpo imóvel, ele cria uma concentração prolongada e profunda. A cognição, a conação e a volição funcionam enquanto se respira. Diminuir o ritmo da respiração diminui essas funções e parar a respiração as detém. O objetivo do pranayama é atingir o estado de Kevala Kumbhaka, suspensão automática da respiração. Para atingir esse estado, o aspirante tem que seguir as 28 sugestões do Código de Conduta mencionados anteriormente. Alguém que dorme menos, mas de modo profundo, come menos, mas tem uma dieta nutritiva, não tem anseios ou desejos mundanos, e sim um forte desejo de atingir o estado de Turiya, deveria praticar pranayama em um lugar privado sob a orientação de um guru eficiente e gentil. As manhãs, madrugada e tardes, crepúsculo, são as melhores horas para se praticar pranayama. O processo de pranayama consiste em 3 passos. 1. Inalação, puraka. 2. Manter a respiração nos pulmões ou suspensão da respiração, kumbhaka. E 3. Exalação, rechaka.
A respiração é suspensa, kumbhaka, tanto antes da inalação, puraka, quanto depois da exalação, reshaka. A suspensão da respiração entre puraka e reshaka é chamada de anta, interno, kumbhaka, porque os pulmões estão retendo o ar que foi inalado. A suspensão da respiração, quando os pulmões estão vazios, depois da exalação e antes da próxima entrada de ar, é chamada de bahir, externo, kumbhaka. Em puraka, a inspiração se dá através de uma das narinas, de preferência a narina esquerda, exceto em pranayamas especiais, como sugar água através de um tubo. Em reshaka, o ar é expelido através da outra narina para esvaziar os pulmões. Durante o pranayama, 3 tipos de controle muscular, bandhas, deveriam ser adotados. Os bandhas são artifícios para bloquear as áreas do corpo onde a energia está temporariamente contida, de modo que ela possa ser dirigida da maneira que o yogi desejar. Esses 3 bandhas ajudam a abrir o caminho da Sushumna e despertar a Kundalini. 1. Mula Bandha. Esse bloqueio é realizado ao se comprimir o períneo com o calcanhar esquerdo e colocando-se o pé direito sobre a coxa esquerda. O sadhaka, praticante, deve então contrair o ânus, levando a apana para cima através da Sushumna. Ao pressionar o ânus com o calcanhar, o sadhaka então comprime o ar à força, repetindo o processo, até que o apana continue se movendo em direção ascendente. Quando a apana alcança a região do umbigo, ele aumenta o fogo gástrico. Então o apana, combinado com o fogo do chakra manipura, penetra através do chakra anahata, onde se mistura com o prana, cuja sede é na região do coração e dos pulmões. O prana é quente por natureza e esse calor aumenta mais com a combustão criada a partir da fusão de íons negativos de prana e dos íons positivos de apana. Segundo as escrituras tântricas, é por meio desse extremo calor e força combustiva que a Kundalini dormente é despertada, assim como uma serpente atingida por uma vara sibila e se endireita. Então, como uma serpente entrando em sua toca, a Kundalini entra na Sushumna e ascende através da Nadi Brahma. Os yogis, portanto, fazem do Mula Bandha uma prática regular. 2. Uddiyana Bandha. O significado literal de Uddiyana, em sânscrito, é voar para cima. O yogi executa esse bloqueio de modo que o grande pássaro de prana voe para cima através da Sushumna de modo incessante. O aspirante encolhe os músculos abdominais na região do umbigo em direção à coluna e para cima em direção ao coração. Isso é facilitado quando, em primeiro lugar, se expele todo o ar presente na região abdominal. Segundo os Shastras, escrituras, este bandha rejuvenesce o corpo. Ele é chamado de o leão que mata o elefante da morte. Um sadhaka que está envelhecendo pode rejuvenescer por meio da prática regular de Uddiyana Bandha. Leva cerca de 6 meses de prática regular para dominar a arte de Uddiyana Bandha, depois que o prana começa a circular para cima através da Sushumna, alcançando o chakra Sahasrara. Essa ação provoca a última fusão no lótus de 1000 pétalas, e nesse ponto, o sadhaka automaticamente alcança o estado de Samadhi. 3. Jalandhara Bandha. Este bandha é executado contraindo-se a garganta e depois colocando o queixo firmemente na cavidade entre o peito e o pescoço, cerca de 8 dedos de largura acima do peito. Existe uma rede de nadis sutis nessa juntura. A garganta é a localização do chakra Vishuddha, e ele liga os 16 órgãos de sustentação, dedos dos pés, tornozelos, joelhos, coxas, períneo, órgãos reprodutores, umbigo, coração, pescoço, garganta, língua, nariz, centro das sobrancelhas, testa, cabeça, cérebro e a Nadi Sushumna no crânio. Por meio da prática regular do Jalandhara Bandha, todas as doenças da garganta são destruídas e os 16 órgãos de sustentação são vitalizados. O Jalandhara Bandha corta a circulação dos fluidos a partir da cabeça e um circuito independente é estabelecido. Por meio desse bandha, o fluxo descendente dos fluidos a partir da cavidade do palato é impedido. Esse fluido é descrito como soma, néctar ou elixir. Esse fluido cerebroespinal é composto de vários hormônios nutrientes que estimulam o crescimento e desenvolvimento do organismo.
Normalmente, esse fluido flui num sentido descendente e é consumido pelo fogo gástrico. Quando se atinge o completo domínio sobre o Jalandhara Bandha, o néctar não flui para baixo, e as nadis Ida e Pingala, que são, respectivamente, correntes lunares e solares, são comprimidas e param de funcionar. Isso reduz a velocidade da respiração até que ela se torna imóvel. O soma é reciclado e canalizado para revitalizar o organismo como um todo. O praticante é rejuvenescido, as doenças são removidas e a duração da vida é aumentada. Os 3 bandhas são artifícios excelentes para se despertar a Kundalini, abrindo o caminho da Sushumna, acalmando a atividade de Ida e Pingala, fundindo prana com apana e aperfeiçoando o Kundalini Yoga. Os bloqueios deveriam ser usados da seguinte maneira. 1. O bloqueio anal, Mula Bandha, deveria ser feito no início e mantido durante todo o pranayama. 2. No final da inalação, Puraka, o bloqueio do queixo, Jalandhara Bandha, deveria ser realizado. 3. No final da exalação, Rishaka, a contração abdominal Uddiyana Bandha deveria ser executada. 4. Durante a suspensão da respiração, Kumbhaka. Todos os 3 bloqueios deveriam ser usados. A ordem do pranayama, de acordo com a Trishika Brahmana Upanishad, é 1. Exalação, Rishaka. 2. Inalação, Puraka. 3. Suspensão ou manter a respiração nos pulmões, Kumbhaka. 4. Exalação, Rishaka. 5. Suspensão novamente com os pulmões vazios, Kumbhaka. Para executar o pranayama, deve-se assumir uma postura na qual o corpo está ereto, os dentes superiores e inferiores não se tocam e os olhos estão fixos no ponto entre as sobrancelhas. Deve-se então executar o bloqueio do queixo, Jalandhara Bandha. Depois deve-se fazer a expiração para esvaziar os pulmões através da narina direita, bloqueando-se a narina esquerda com os dedos da mão direita. Depois da expiração, deve-se bloquear a narina direita e inalar através da narina esquerda, contando até 16. Depois, a respiração deve ser mantida nos pulmões, contando-se até 64. Depois, deve-se exalar através da narina direita até uma contagem de 32. As medidas relativas de Puraka, Kumbhaka, Rishaka deveriam ser 1 para 4 e para 2. O Kumbhaka examinado aqui é chamado de Sahita Kumbhaka, Sahita junto, porque é feito junto com Puraka e Rishaka. Respirar alternadamente entre as 2 narinas afeta as correntes prânicas, limpa os canais prânicos sutis, as nadis, sobre a Sushumna, esfria os 2 hemisférios do cérebro, suspende a atividade do cérebro e da mente e faz com que cesse, de modo temporário, qualquer diálogo interior. Existem muitos tipos de pranayamas com diferentes medidas de Puraka, Rishaka e Kumbhaka. Por meio da prática do controle da respiração, um estado não respiratório se desenvolve de maneira gradual, no qual ocorre uma cessação natural da respiração, Kevala Kumbhaka. Kevala Kumbhaka leva a uma concentração profunda. O período de retenção da respiração deve ser prolongado de maneira gradual e cuidadosa até que a respiração seja automaticamente suspensa. Depois que o aspirante se torna perito em pranayamas, a energia pode ser dirigida a Sushumna para promover a subida da Kundalini Shakti através da Nadi Brahma. O pranayama é muito mais eficaz em um corpo que tenha sido purificado pelos Shat Karmas. A função neuromotora da respiração está ligada com o sistema límbico do cérebro, que também está conectado com o comportamento emocional. Por causa dessa conexão, mudanças emocionais mudam o padrão respiratório. A respiração yogi às vezes revela emoções profundamente enterradas no subconsciente que transporta o aspirante para diferentes estados de consciência. No primeiro estágio de pranayama, o aspirante transpira. No segundo estágio, o corpo estremece. No terceiro, o corpo se torna leve e o yogi pode levitar. Esses sinais aparecem apenas depois de uma prática de longo prazo de pranayama. A consumação do pranayama traz alegria, satisfação, pureza mental, calma, brilho de olhos e pele, boa digestão, autoconfiança e siddhis, as capacidades ou poderes. 5. Pratyahara,
recolhimento das percepções sensoriais. Pratyahara é o recolhimento dos sentidos em relação aos objetos que naturalmente os atraem. Assim, todas as conexões com o mundo externo são rompidas. Pratyahara parece ser o controle dos sentidos com a mente, mas a técnica real é o recolhimento da mente em direção ao si mesmo. Isso consiste em 2 passos. 1. Suspensão da respiração, kumbhaka. E 2. Refrear a mente. Em geral, quando estamos completamente absorvidos em algo, nossos órgãos dos sentidos não registram nenhum sinal vindo de fora. Assim, nossa experiência diária mostra que o afastamento dos sentidos e da mente é possível. Tudo que é preciso é concentração profunda, unida à absorção completa. Pratyahara tântrico é praticado quando a energia dormente da Kundalini no chakra Muladhara é despertada. O prana é absorvido na mente e a mente é absorvida na Kundalini. Quando a Kundalini sobe através dos chakras, as energias que residem nos elementos, nos 5 primeiros chakras, são absorvidas pela Kundalini. Os sentidos funcionam com a ajuda do prana, de modo que quando o prana é mantido em kumbhaka, a função dos sentidos é suspensa de maneira automática. Os órgãos dos sentidos conectados com os chakras também são afastados e absorvidos pela Kundalini. Essa absorção e afastamento graduais é Pratyahara. A suspensão da respiração é essencial nessa prática, porque a Sushumna, na maioria das vezes, está adormecida. A respiração ativa as nadis Ida e Pingala, mas é a suspensão da respiração, Kumbhaka, que ativa as nadis Sushumna, Vajrini e Chitra. A prática constante de Pratyahara provoca a interiorização e a absorção da mente. Os sentidos se acalmam e renunciam ao seu anseio por objetos. Esta prática proporciona ao aspirante uma suprema maestria sobre os sentidos, tornando fácil o passo seguinte, dharana, ou concentração profunda. 6. Dharana, concentração. De acordo com o Rudra Yamala Tantra, dharana é a concentração nos 6 centros sutis dos chakras e no poder enrolado da Kundalini. A concentração nos chakras deve ser realizada numa sequência, começando do primeiro, o chakra Muladhara, e aos poucos indo até o Sahasrara, o 7º chakra, que é a sede da Suprema Consciência na consciência individual. Essa prática cria o hábito da orientação unidirecional da mente, por meio da concentração nos chakras, um após o outro, e na Kundalini, que se move para cima desde o primeiro até o 7º chakra. Cada um deles se torna um ponto para fixar a mente. Quando essa concentração é acompanhada pelos sons especiais, mantras, associados com cada chakra, ela eleva a consciência a partir do nível sensorial e gera um estado de profunda concentração, acalmando as modificações mentais, as vrits. O primeiro passo em dharana requer um asana que intensifique a concentração, um corpo imóvel e uma mente calma. A seguir, vem o pranayama. Quando o dharana se torna sólido e firme, a suspensão da respiração, kumbhaka, é prolongada de modo automático, ou então a inalação e exalação são efetuadas de modo inconsciente e o ritmo respiratório diminui, reduzindo a atividade neuromotora e a atividade da mente. Depois de ter conseguido realizar o pranayama sem qualquer dificuldade e suspender a respiração sem esforço, o aspirante deve se concentrar na repetição mental das sílabas seminais, bija mantras, dos chakras durante os estágios Puraka, Reshaka e Kumbhaka do pranayama. As sílabas seminais devem ser entoadas interiormente e não com as cordas vocais. A mente deve ser desviada para a contínua produção mental desses sons. Os processos de Puraka, Reshaka e Kumbhaka não deveriam interromper essa repetição mental dos mantras. Manter a concentração nos sons seminais sem ser interrompido pela respiração é dharana. Entretanto, fixar a mente ou manter a concentração dharana não é o objetivo final, é apenas um meio de conseguir o estado meditativo de dhyana profundo, contínuo e ininterrupto. Cada um dos 8 membros do Ashtanga Yoga se desenvolve a partir dos outros. Yama e Niyama preparam o aspirante para a asana, e asana prepara o terreno para pranayama. Pranayama leva para pratyahara e deste para dharana, que leva para dhyana e samadhi. Assim,
Todos os passos trabalham em coordenação. Yama e Niyama desperta a natureza espiritual e Pranayama desperta a energia espiritual dormente enrolada. Nenhum desses passos pode ser evitado e quando um passo é praticado de modo suficiente, ele se torna habitual e isso facilita o acesso aos outros passos. Para os aspirantes do Kundalini Yoga, a concentração nas sílabas seminais significa concentração nos chakras, que na verdade é concentração na Kundalini. Esse é um processo de afastar a energia mental do campo perceptivo e mantê-la no campo espiritual. O sadhaka afasta a mente dos sentidos pela concentração nos pontos vitais. Existem 18 pontos vitais mencionados nas escrituras. 1. Pé. 2. Dedão do pé. 3. Tornozelo. 4. Perna. 5. Joelho. 6. Coxa. 7. Ânus. 8. Genitais. 9. Umbigo. 10. Coração. 11. Pescoço. 12. Laringe. 13. Palato. 14. Narinas. 15. Olhos. 16. Espaço entre as sobrancelhas. 17. Testa e cabeça. 18. Entre eles, os 4 pontos mais importantes são 1. Umbigo. 2. Coração. 3. Espaço entre as sobrancelhas, chamado de Trikuti. E 4. Cabeça, Sahasrara. Quando está envolvida com os sentidos, a mente cria dualidade e quando está afastada dos sentidos, essa dualidade termina. Quando todas as modificações mentais, vrits, são dissolvidas, a consciência que foi condicionada por elas atinge seu estado natural de não dualidade. No Tantra, dharana, concentração, é feito não apenas nos centros sutis, os chakras, e na energia espiritual da Kundalini, mas também no coração espiritual, a consciência individual, Jiva, o si mesmo, em Trikuti, e Sahasrara. Tradicionalmente, o coração tem sido reconhecido como a principal região para a fixação da mente, na medida em que é o centro ou sede da consciência individual, Jiva. Entretanto, esse coração não é o coração anatômico, não é uma parte do mundo externo objetivo, na medida em que os sentidos estão completamente afastados em Dharana. No Kundalini Yoga, considera-se que o coração espiritual, Ananda Kanda, está no meio de um lótus de 8 pétalas dentro do 4º chakra. A concentração nesse ponto durante o recolhimento, Pratyahara, leva à renúncia. Isso ajuda a Dharana e conduz a Dhyana, uma meditação ininterrupta, profunda. 7. Dhyana, meditação ininterrupta. Dhyana é a meditação na qual nem o Dhyata, aquele sobre quem se medita, nem o Dhyana, a consciência da meditação, existem. Quando o aspirante atinge Dhyana, o fator do eu, a divindade enquanto consciência suprema e a consciência de Dhyana, meditação, tudo isso desaparece. O fator do eu, a mente e o intelecto se dissolvem na Kundalini e a Kundalini se dissolve na consciência suprema. Dhyana, portanto, é a revelação da consciência pura que não pode ser descrita em palavras ou vivida pelos sentidos, mente ou intelecto. É como uma gota que se funde com o oceano, tornando-se o próprio oceano. A consciência pura é como o oceano, o indivíduo ou fator do eu é a gota que se funde. A consciência pura, a verdade suprema, não pode ser atingida pelos sentidos, faculdades cognitivas, austeridade ou outros artifícios. Ela só pode ser experimentada em Dhyana. Esse estado só pode ser atingido depois que o corpo se torna imóvel, que a energia espiritual é ativada pelo pranayama, especialmente Kumbhaka, e que a concentração dharana é praticada em conjunto com a repetição de mantras. Em dharana, a pessoa se concentra nos chakras, na Kundalini e na verdade suprema, mas quando vem o estado de dhyana, meditação profunda, a consciência dos chakras desaparece. A mente se torna calma e a consciência do eu, ou fator do eu, é perdida. A visualização cessa, a sensação do contínuo fluxo de energia na espinha desaparece e o diálogo interior cessa. A experiência de bem-aventurança começa. A consciência entra no 4º estado, Turiya. Além dos 3 estados normais, o estado desperto, o de sonho e o de sono profundo. Dhyana é de 2 tipos, Saguna com forma, Sa com Guna
atributo. E Nirguna, sem forma, Nir, sem, Guna, atributo. No Tantra, a meditação nos chakras e em suas divindades é com forma, até que a Kundalini penetre no sexto chakra. Então, ela se torna a meditação, na verdade, suprema sem forma, Nirguna, Dhyana. Esse é o estágio final de Dhyana, em que a concentração na verdade suprema não tem estrutura, forma ou nome. Embora meditar na verdade suprema, sem forma, sem nome seja o summum bonum de Dhyana, isso só pode ser conseguido pela prática prolongada de concentração nas atividades com forma. É a jornada do fator do eu que vai da percepção para a concepção. Disse que uma percepção sem uma concepção é vazia e que uma concepção sem uma percepção é cega. O processo de transcender da forma para o sem forma é como aprender as letras inicialmente abstratas do alfabeto. Aprendemos o A associando-o com uma coisa concreta, como um abacaxi. A seguir, depois de aprender o alfabeto, o abacaxi que representa o a bola de B e o cão de C desaparecem. Podemos então formar palavras e nos comunicar, combinando as letras do alfabeto em palavras, sentenças e parágrafos. Assim como o alfabeto é útil no aprendizado de uma linguagem, as divindades dos chakras são úteis na espiritualização dos aspectos cognitivos, conativos e volitivos da consciência. Então, assim como as letras desaparecem, as divindades com forma também se desvanecem quando a divindade sem forma é atingida. Por meio da pureza do conhecimento, começamos a ver a unidade na diversidade, e o fator do eu é purificado e espiritualizado. Em tal estado, toda a existência é a consciência suprema, Sarvam Kalu Idam Brahma. A consciência entra no estado em que Dhyana é transformado em Samadhi e a consciência suprema é revelada. O fruto de Dharana é Dhyana e o fruto de Dhyana é Samadhi. 8. Samadhi, Dhyana ininterrupto. A palavra Samadhi é formada de 3 componentes: Sam, igual, equilibrado, completo; A, eterno; e Ti, Buddhi, cognição ou conhecimento. Quando um estado de completo equilíbrio é atingido, isso é Samadhi. Para a consciência individual, Samadhi é o estado no qual o fator do eu desaparece e se torna a consciência pura, livre da noção de si mesmo, tempo e espaço. Isso também é chamado de autorrealização. Nesse estado, tanto o mundo de fora como o mundo de dentro desaparecem. Apenas Ananda, suprema bem-aventurança, permanece. A consciência é infinita, mas a mente, manas, o intelecto, buddhi, e o fator do eu, ahamkara, fazem-na parecer finita. Por meio de Samadhi, a realização da natureza infinita da consciência liberta o yogin do aprisionamento de manas, buddhi e ahamkara. A prática regular de Ashtanga Yoga remove as camadas da inconstante Maya, a existência ilusória. O Annamaya Kosha, o envoltório da matéria, é removido no asana. O Pranamaya Kosha, o envoltório do ar vital, no pranayama. O Manomaya Kosha, o envoltório da mente, no dharana. E o Vijnanamaya Kosha, o envoltório do conhecimento, em dhyana. O si mesmo, que permanece na verdade imutável de Anandamaya Kosha, o envoltório da bem-aventurança, torna-se a única realidade existente, e o estado de tranquilidade e felicidade prevalece. O eu individual se torna o si mesmo supremo. É dito na Saubhagyalakshmi Upanishad, assim como o sal atirado na água se torna o mesmo que a água, dissolve-se completamente, do mesmo modo o estado no qual o fator do eu se dissolve na suprema consciência é chamado de Samadhi. Assim como a gota é circundada pelo oceano, assim o eu é circundado pelo si mesmo supremo. O si mesmo supremo é a verdade suprema. O estado de Samadhi traz iluminação, conhecimento, embora uma pessoa nesse estado, quando vista de fora, pareça uma pedra imóvel, o yogi está pleno de conhecimento, verdade. Pura consciência, o ser, ele permanece em bem-aventurança, Ananda, conhecido como Sat Chit Ananda. Deus não é uma pessoa, ao passo que o yogi é uma pessoa, mas o yogi
É uma pessoa cujo corpo é puro e em quem o metabolismo se torna tão lento que uma respiração perdura por muito tempo. Depois de um prolongado estado de samadhi, quando o yogi se torna outra vez consciente em um sentido mundano, ele ou ela permanece em um estado chamado de Sahaja Samadhi. Não há mais necessidade de praticar o Ashtanga Yoga. Não há necessidade de fechar os olhos para se desligar do sentido da visão, pois não é mais o mundo que é visto, mas a centelha do divino em todas as formas. Toda palavra ou som é ouvido como um mantra. Toda respiração se torna japa e toda ação se torna veneração. Se a vida tem que continuar, ela continua, mas a atitude do yogi em relação ao mundo fenomênico muda. Não se trata mais da ilusão de Maya, mas Lila, o jogo divino. O yogi se torna uma incorporação de amor e paz. O ambiente inteiro que ele ou ela habita muda, influenciando também as outras pessoas, que se tornam tranquilas e amorosas. O yogi se torna um espelho no qual todos podem se ver. Ele ou ela é o melhor amigo, filósofo e guia. Samadhi é de dois tipos, Sampragnata e Asampragnata. No Sampragnata, Samadhi, o yogi atinge um estado de concentração superconsciente, no qual o fator do eu se dissolve em consciência divina ou suprema. No Asampragnata Samadhi, a consciência de Deus, o divino, também não está lá. Ela é apenas iluminação bem-aventurada. Esse estado é indescritível em palavras, uma felicidade além de qualquer prazer mundano e um conhecimento divino que propicia a iluminação. Isso não é apenas vivenciar Sat Chit Ananda, mas ser Sat Chit Ananda. Segundo Kundalini Yoga, Samadhi é a união de Kundalini Shakti, o princípio feminino, com Shiva, o princípio masculino. Por intermédio do anseio pela união, a energia dormente Shakti do aspirante desperta, ascende pelo caminho da Sushumna, alcança a morada do seu senhor Shiva e se une com ele. Essa união apenas é possível depois da purificação adequada das nadis, a recitação das sílabas seminais Bija Mantras e exercícios de visualização. As mudras do yoga também formam uma parte valiosa do Kundalini Yoga. As mudras do yoga. Uma mudra é um tipo específico do processo de controle muscular usada para ajudar a concentração, o afastamento intencional dos sentidos, a meditação e o despertar em movimento de Kundalini Shakti. As mudras podem ser chamadas de práticas meditativas e são realizadas em combinação com os asanas, posturas e bandas, bloqueios. Existem 8 dessas mudras, mas 3 são consideradas básicas. Número 1. Shambhavi Mudra. A Shambhavi Mudra é o olhar fixo interior. Essa mudra é especialmente útil no controle sensorial. No yoga, geralmente essa mudra é a concentração no chakra Agnya, ou no ponto entre as sobrancelhas, com os olhos voltados para cima, de modo que o topo da íris não seja visível. Entretanto, no Kundalini Yoga, Shambhavi Mudra requer a meditação interior nos chakras enquanto centros sutis e não enquanto órgãos ou áreas do corpo. O sadhaka aspirante medita nos diagramas dos chakras que foram descobertos por videntes tântricos por meio de sua visão interior. Essas imagens incluem as energias divinas presentes em cada um dos chakras, a divindade governante, a Shakti, as sílabas seminais, o portador do Bija Mantra e o Yantra, o diagrama do elemento em forma geométrica. Para ajudar a preparar a meditação nos chakras, o sadhaka deve primeiro colorir as imagens dos chakras dadas no capítulo 3, os aspectos básicos dos chakras, para estabelecê-las no olho mental. Quando a pessoa colore as imagens, elas são retidas na mente e a visualização interior se torna fácil. A meditação e visualização dos chakras é feita numa progressão gradual, começando com o primeiro chakra e continuando até o segundo, o terceiro e assim por diante. O centro da concentração deve ser nos chakras e não os órgãos concretos no corpo. As escolas yogis, que não proporcionam imagens dos chakras, podem apenas sugerir que o sadhaka medite no coração ou na região entre as sobrancelhas. Entretanto,
Isso mantém o foco no corpo, ao passo que o objetivo no Kundalini Yoga é ir além da consciência corporal. Na meditação da Kundalini, a pessoa fica absorvida nos yantras abstratos, mantras e divindades nos chakras que espiritualizam a consciência. Assim, a visualização tântrica ajudada pela coloração das imagens dos chakras é uma prática muito mais eficaz. Quando a mente e a respiração são absorvidas pela imagem interior e as pupilas dos olhos ficam imóveis, mesmo os olhos estando abertos, eles não registram imagens exteriores. A Shambhavi Mudra é realizada. 2. Khechari Mudra. A Khechari Mudra, Ka, Akasha, Chari, morada, é a permanência em Akasha, espaço, que é localizado entre as nadis Ida e Pingala, no centro das sobrancelhas. Quando o prana é dirigido para a permanência constante na Sushumna, no espaço de sustentação entre as sobrancelhas, a Khechari Mudra é realizada. A língua deve ser virada para cima, para o céu da boca. Essa mudra é também chamada de engolindo a língua. Para executá-la, a língua deve ficar macia e alongada. Isso é feito de duas maneiras. Uma delas é envolver a língua em um pano fino, macio, molhado e ordenhá-lo. A outra é executando o exercício lingual de retrair e esticar a língua de maneira alternada. Quando a região do palato é pressionada com a língua, o soma, néctar, uma substância fresca e revigorante, flui para baixo e a partir do chakra soma. Isso renova o corpo, tornando-o livre de doenças, de modo que a vida do yogin é prolongada. O yogin obtém controle sobre a fome e a sede. Ao praticar a Khechari Mudra, o sadhaka também atinge domínio sobre as flutuações da mente e alcança Turiya, o estado de consciência sem consciência. O sadhaka deveria praticar a Mudra Khechari até que a Yoga Nidra, sono do yoga, seja experimentada. Quando a respiração exterior é detida pela execução dessa mudra, pois engolir a língua bloqueia a passagem do ar entre as narinas e os pulmões, a respiração dentro do corpo é suspensa. O prana, junto com a mente, torna-se imóvel dentro do Brahmarandra, o vazio entre os hemisférios do cérebro. A concentração na Kundalini, nesse estado, provoca a fusão final da Kundalini, do prana e da mente. A união entre Shiva e Shakti acontece e o objetivo supremo do verdadeiro aspirante é assim atingido. 3. Yoni Mudra. A Yoni Mudra é o controle anogenital. Essa mudra é muito importante porque ajuda a evitar o fluxo descendente de Apana. O processo inteiro de despertar a Kundalini é o controle de Apana Vayu, o Vayu que opera na região abaixo do umbigo. A Yoni Mudra ajuda o afastamento de Apana Vayu do corpo, especialmente da área do trato abdominal inferior, onde a concentração é maior. O Apana se torna concentrado no chakra Swadhisthana, o segundo chakra, como energia sexual, Kandarpa. Quando é liberado, ele se torna um forte desejo pelo prazer sexual. Por meio da Yoni Mudra, o Apana é afastado, então a energia Kandarpa pode ser dirigida para cima com a ajuda do mantra Japa interior, a repetição das sílabas seminais do chakra Muladhara e do chakra Swadhisthana. Então a prática do exercício de controle adamantino, Vajroli, se torna possível. Assim, a Yoni Mudra é o primeiro passo em direção à prática de Vajroli, o movimento ascendente da energia sexual. A Yoni Mudra é executada adotando-se postura da realização, Siddhasana, com pressão colocada no períneo pelo calcanhar esquerdo e pressão feita na região hipogástrica do abdômen, região mediana da parede abdominal pelo calcanhar direito. Em primeiro lugar, deve-se concentrar no chakra Muladhara. Depois, o aspirante deve respirar pelas narinas ou pela boca, fazendo os lábios parecerem o bico de um corvo. Enquanto inalar, a pessoa deve contrair o ânus e os genitais vigorosamente e fazer retração abdominal. A seguir, o aspirante deve usar o Jalandhara Bandha, bloqueio do queixo, enquanto continua a contrair os músculos anogenitais, realizando o Dhyana Bandha, bloqueio abdominal. Enquanto a respiração é suspensa, Kumbhaka, deve-se segurar a respiração tanto quanto possível, sem muita tensão.
Em seguida, a exalação deve ser vagarosa e o sadhaka deve relaxar o pescoço e os músculos abdominais. Depois de relaxar, o sadhaka deve repetir o mesmo processo. Deve-se meditar durante todo o tempo na Kundalini Shakti em sua forma luminosa. Todas essas técnicas ajudam no processo de despertar a energia espiritual da Kundalini e no movimento ascendente dessa energia, que são conhecidas como nós grantis. Desatar nós liberta o yogi dos corpos físico, astral e causal. Os nós grantis. A palavra granti literalmente significa um nó. Existem 3 nós principais na Sushumna, que representam os 3 aspectos da consciência: conhecer, sentir e fazer. O Brahma Granti, o nó de Brahma, é o sentir e a mente. O Vishnu Granti, o nó de Vishnu, é o fazer e o prana. E Rudra Granti, o nó de Rudra, é o conhecer e o Jnana, verdadeiro conhecimento. Quando os 3 nós são desatados, a realidade fenomênica se torna permeada de energia divina e o eu se torna estabelecido no envoltório da bem-aventurança, Ananda Maya Kosha. Brahma Granti. O Brahma Granti é o primeiro nó. A Jabala Upanishad e a Yogashika Upanishad afirmam que esse Granti está localizado no chakra Muladhara, o primeiro chakra, porque Brahma é a divindade governante do Muladhara. Entretanto, a maioria das escrituras tântricas o situa no chakra Manipura, o terceiro chakra, porque aí se localiza o elemento fogo que é ligado ao princípio da forma, Rupa. Brahma Granti, o nó do mundo fenomênico Samsara, o mundo de nomes e formas, Namarupa, o primeiro obstáculo ao crescimento do aspecto espiritual do eu individual, Jiva. O mundo é criado por Brahma, mas o mundo conhecido pela consciência individual é criado pela mente. Por meio de seus apegos, a mente cria significados no mundo ilusório e a relação entre o eu individual e o samsara é criada. Assim, para o indivíduo, o mundo criado por Brahma é real, desde que a mente esteja ativa. Shankaracharya, em seu Viveka Chudamani, diz com clareza que a mente é Maya, existência ilusória e inconstante. No sono profundo, quando a mente não está ativa, o mundo fenomênico desaparece. No estado de sonhos, quando a mente começa a funcionar novamente, o mundo é recriado pela mente. O mundo criado pela mente é tão verdadeiro para a pessoa que sonha como o mundo percebido pelo Jiva no estado desperto, mas ambos são irreais, Maya. Quando não estamos envolvidos, essa relação entre a mente e o mundo fenomênico desaparece. Enquanto os atributos do mundo fenomênico e suas relações fizerem sentido, a energia Kundalini não poderá se dissolver na verdade suprema. Ela permanece girando nos chakras inferiores e ocupa grande parte da consciência do aspirante. Desejos e ambições aprisionam a energia mental. O desatamento desse nó liberta a pessoa da servidão causada pelo apego. Até que se consiga desatar esse nó, não é possível meditar com eficácia, porque ele cria inquietude e impede que a mente se torne focada numa direção. Ekagra. Para manter a imparcialidade em relação ao mundo fenomênico, temos que viver uma vida disciplinada. Quando a química do corpo é purificada pela prática do Shat Karma, Dauti, Vasti, Neti, Trataka, Nauli e Kapalabhati, e o uso de mudras, a natureza espiritual dormente se torna ativa. Mas viver uma vida disciplinada também significa seguir os passos do Ashtanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samprajñata Samadhi, sem os quais a união com a verdade suprema, a Samprajñata Samadhi, não é possível. Mesmo depois de todos esses passos, não é possível atingir o estado mais elevado sem um ambiente natural adequado e a presença de um guru gentil, amoroso e experiente. O guru deve ser alguém que tenha sido iniciado de maneira adequada no Kundalini Yoga. Sua presença
irá produzir calma e uma mente aquietada. A fé no Guru e na graça da Kundalini Shakti pode produzir efeitos milagrosos e o nó pode ser desatado. O aspirante se torna centrado e calmo e as imagens vindas do mundo, de nomes e formas, não interrompem a meditação. A diversidade se torna unidade e todos os objetos se tornam divinos. Vishnu Granthi. O Vishnu Granthi está localizado na área do chakra Anahata, o centro do coração, que também é a sede do prana. Vishnu é o preservador, e enquanto força vital, o prana é o preservador da vida no organismo. O prana controla a mente e as emoções. O chakra do coração é a sede da devoção, da fé, do amor e da compaixão. Vishnu é o Senhor da compaixão, porque a preservação requer compaixão. A compaixão apresenta obstáculos no caminho da Kundalini porque cria apego, desviando a energia em direção ao mundo exterior. Não é um apego aos desejos da mente, nem aos objetos que gratificam os sentidos, mas apego ao bem cósmico e um desejo ardente de ajudar a humanidade sofredora. Esse apego faz de uma pessoa um sonhador, um reformista, um salvador, um preservador do conhecimento antigo, ou seja, uma pessoa de altas qualidades espirituais, mas não um yogi. O aspirante ainda está atado ao mundo e conectado com ordens e organizações espirituais que ajudam a humanidade em geral. Em vez de retroceder para a fonte por meio da união, a pessoa adota um voto de Bodhisattva para aliviar o mundo do sofrimento e, de modo intencional, fica preso ao ciclo de vida e morte. O aspirante tem que desatar esse nó, que cria laços emocionais, contradições e idealismo, desse modo, aprisionando a energia no chakra do coração. Pela verdadeira discriminação é preciso perceber o propósito por trás do cosmos, o plano divino, e libertar-se do apego ao fazer a preservação. O mundo é ilusão, assim, o sofrimento e a dor desse mundo não pode ser real. Uma pessoa compassiva é consciente da unidade na diversidade, mas por causa desse nó, ela permanece presa na diversidade. Embora a mente de uma pessoa assim esteja sob controle, centrada, focada, Kagra, ela se torna inquieta, Viagra, e não atinge o estado Niruddha, no qual fica esvaziada de pensamentos. Vishnu Granthi é difícil de desatar por causa da sua colocação no chakra do coração. Seu estado equilibrado entre materialismo e idealismo e sua conexão com o código genético. Para desatar esse nó é preciso fazer pranayama, no qual todos os pensamentos e ideias são eliminados e o aspirante perde o interesse pelo prazer e pela dor do mundo. Não há mais simpatia ou aversão. A consciência é livre de ondas e é absolutamente tranquila. Por meio do sadhana, yogi, do prana, pode-se atingir a liberdade da dependência enraizada do código genético. A liberdade de toda a servidão é o objetivo da vida, mas essa liberdade não será completa antes que o aspirante se libere do fator do eu, que acontece com o desatamento do nó final. Rudra Granthi. O Rudra Granthi está localizado na área do chakra Agnya, a área do terceiro olho. Rudra é o destruidor, do mesmo modo que o verdadeiro conhecimento, Jnana. Não há nada para destruir, exceto a ilusão que é o fator do eu ou ego. Com o desatamento do Brahma Granthi, o mundo ilusório de nomes e formas é aniquilado, e com o desatamento do Vishnu Granthi, o apego aos frutos das ações termina. Finalmente, deve-se ir além do apego ao fator do eu, que obstrui o caminho da Kundalini, em seu trajeto para o chakra Soma, onde a verdade suprema é realizada e a consciência não dual é atingida. O fator do eu é como a gota consciência e a verdade é o oceano da pura consciência. A gota e o oceano são um só, mas o fator do eu da gota a mantém separada. Enquanto essa consciência permanecer, a pessoa atravessa o ciclo de vida e morte. Ela torna o infinito finito e limitado pelo tempo. Essa ilusão deve ser destruída. Quando a Kundalini alcança o chakra Agnya, o aspirante, que agora é um yogi, transcende o mundo fenomênico. As escrituras tântricas afirmam que um yogi que alcança o chakra Agnya atinge siddhis, tais como o poder de ver o que está acontecendo em qualquer parte, a
a qualquer momento, passado, presente e futuro, o poder de estar presente em qualquer lugar a qualquer momento, ou em muitos lugares no mesmo momento, e o poder de desaparecer e reaparecer. Os elementos em sua forma material não mais limitam o yogi em uma forma particular. O processo do envelhecimento é interrompido, a mente e o prana não são mais obstáculos, mas nesse ponto, o Rudra Granthi pode se tornar um obstáculo se o fator do eu permanecer. A pessoa pode ficar apegada a siddhis, os poderes que criam milagres. Mas se o yogi não tiver fator do eu, não haverá nenhum eu no qual ficar apegado. Assim, o fator do eu deve ser destruído. O aspirante que alcançou o chakra Agnya foi além dos elementos que mudam continuamente a constituição do corpo físico e causam flutuações emocionais e apegos na consciência individual. Assim, no chakra Agnya, o yogin é capaz de estabelecer a si mesmo no infinito, e então o Rudra Granthi desata a si mesmo. A passagem para Sushumna fica desimpedida e a Kundalini alcança o chakra Soma. O yogi transcende os 3 gunas, Sattva, Rajas e Tamas, e se torna Gunatita, além dos 3 gunas, e a consciência é estabelecida na eterna bem-aventurança, a completa união por meio da consciência não dual. Os 10 sons. Durante o processo de lidar com os nós, o yogi ouve os 10 tipos de sons que ajudam a atingir um estado de profunda meditação. 1. O gorjeio dos pássaros. 2. O som dos grilos. 3. O som dos sinos. 4. O som da concha. 5. O som da vina, alaúde indiano. 6. O som de mridanga, tambor cilíndrico. 7. O som da flauta. 8. O som de pakawat, outro tipo de tambor. 9. O som do clarim. E 10. O rugido de um leão. Movimentos da Kundalini. Quando a energia da Kundalini surge, todas as nadis mentais Manovahi se tornam ativas. Quando a combustão de prana e apana acontece, a Kundalini Shakti se move para cima com grande força através da Nadi Brahma, penetrando todos os chakras. Ela pode se mover em diferentes estilos, dependendo de qual elemento é dominante na pessoa. Movimento da formiga. Quando o elemento terra, Prithvi, é dominante, uma sensação de prurido é sentida na base da coluna. Movimento do sapo. Quando o elemento água, Apaha, é dominante, uma sensação de palpitação é sentida na coluna, ora forte, ora fraca. Parece também que salta e para, e salta novamente. Movimento da serpente. Quando o elemento fogo, Agni, é dominante, uma sensação de calor excessivo ou de fogo é sentida na área do umbigo. E a sensação da subida de uma corrente flamejante na coluna é experimentada. É sob a influência do elemento fogo que Kundalini é às vezes sentida como uma energia ígnea apavorante. Movimento do pássaro. Quando o elemento ar, Vayu, é dominante, uma sensação de levitação, leveza, ausência de peso, ou a sensação de um movimento amplo, livre, é sentida na coluna. O movimento é regular e a sensação é muitas vezes na região do coração. Uma visão de luz pode ser experimentada na região do coração, ou uma sensação fria na coluna vertebral pode ser sentida. Movimento do macaco. Quando a caixa, espaço, éter, é dominante, há uma sensação de salto. Nesse estado, a Kundalini se move com tamanha força que muitos chakras são atravessados em um salto. Em Akasha, o movimento não é tão uniforme quanto no elemento terra, não é tão fluido como no elemento água e não é tão ígneo como no elemento fogo. Ele vem como uma tempestade e ascende ao centro mais elevado num curto espaço de tempo. Pela prática regular dos 8 passos do Ashtanga Yoga, o aspirante irá adquirir uma atitude espiritual. Os asanas colocam um fim em todas as atividades corpóreas e as ações são confinadas ao prana e aos órgãos dos sentidos. Por intermédio da suspensão da respiração, conseguida pelo pranayama, o movimento do prana e dos órgãos dos sentidos cessa. Apenas a atividade mental permanece. Por meio do pratyahara, dhyana, samprajñata samadhi, a atividade mental cessa e a ação existe apenas na buddhi, ou mente mais elevada. Ao abrir mão de todos os apegos e pela prática longa e regular de samprajñata,
o yogin atinge um estado natural de ser, que é um estado imutável, o objetivo final do yoga. O yogin, então, permanece para sempre em união com a suprema consciência, a Samprajñata Samadhi, em um estado de feliz iluminação. E assim concluímos a segunda parte do segundo capítulo da obra de Harish Johari. Está curtindo o conteúdo? Então deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal no YouTube e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Hari Om.